primeiro hoje à noite e vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, mais uma vez, pedir a sua direção para a mensagem de hoje à noite. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe hoje à noite aqui. Obrigado porque temos realmente reconhecido que não existe um lugar melhor de estar do que estar na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, louvando e exaltando o Teu santo nome. Ó Pai bondoso, neste momento pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, que os nossos corações possam estar abertos, atentos ao recado do Senhor nesta noite. Ó Pai, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 17, irmãos, nós iremos ler do verso 8 até o verso 16. Eu quero dar as boas-vindas às nossas visitantes hoje. Sejam bem-vindas, tá bom? O seu Antônio está bem? Está bem, seja bem-vinda. Apresenta para nós. Ok, sejam bem-vindas, tá? Sejam muito bem-vindas. Quantos acharam 1 Reis, capítulo 17, verso 8 até o verso 18? Diga amém. Então vamos esperar mais um pouco. 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 16. Diz assim, meus irmãos: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado, traze-me também agora, também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Atitudes, meus irmãos, que trazem transformações. Atitudes que trazem transformações. Quando nós olhamos para esse texto, salta aos nossos olhos algumas realidades.
E eu quero destacar algumas realidades nesse texto. A primeira realidade, meus amados irmãos, é a atualidade dessa passagem. Como esta passagem ela é atual. Nós estamos vendo uma família, e esta família ela é vítima da triste realidade dos seus dias. É uma família que está experimentando as consequências dos seus dias. Esta família, como nós lemos no texto, ela mora em Sarepta. Sarepta era uma cidade que ficava na região de Sidom, era uma região de território fenício e era uma região próxima, podemos dizer, vizinha de Israel, vizinho do povo de Deus. Vem na nossa mente de que ser vizinho do povo de Deus é uma bênção, e verdadeiramente é uma bênção. Quando você está ao lado de um homem de Deus, de uma família de Deus, eu creio que as bênçãos que caem naquela família acabam respingando em nós, não é verdade? Quando nós caminhamos com alguém que serve a Deus, as bênçãos que caem sobre a sua vida também recaem um pouco, respinga sobre nós. Mas há uma questão. Estas bênçãos chegam até nós, ou respingam sobre nós, desde que este servo de Deus caminhe com Deus. Porque, meus amados irmãos, quando um homem de Deus, ou uma nação, decide andar sem Deus, cedo ou mais tarde, todos sofrem. E sofrem os de perto e os de longe. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta mulher, ela é vizinha de Israel. E a nação de Israel estava passando por uma crise muito grande. A nação de Israel, nessa época, tinha como rei o rei Acabe. E o rei Acabe decidiu fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que este rei perseguia os homens de Deus. Ele matava, juntamente com a sua esposa Jezabel, os profetas de Deus. E Deus fechou o céu para Israel. Deus deixou de abençoar Israel. E esta família, como vizinha de Israel, eles também estão sofrendo essa triste realidade dos seus dias. Eles também estão experimentando essa seca. Sem chuva durante 3 anos. Quando eu olho para a realidade desta família, não é diferente da realidade das famílias dos nossos dias. Quantas famílias nestes dias estão sendo vítimas das realidades dos nossos dias? Quantas viúvas existem hoje, como esta mulher? A Bíblia não diz do que o marido dela morreu. Talvez na guerra, talvez lutando, mas ele morreu. E da mesma forma, hoje nós temos muitas famílias que são vítimas da realidade dos nossos dias. Mulheres viúvas que talvez o seu esposo morreu de Covid, talvez o seu esposo morreu de alguma violência. Assim como essa mulher, ela está experimentando a realidade de um rei que não teme ao Senhor. Nos nossos dias também, existem muitas famílias, muitos países, que estão experimentando sofrimento pelo fato de ter um líder que não teme ao Senhor, que não busca ao Senhor, que não se coloca diante do Senhor. Todos sofrem. Mas também nós podemos ver pais sofrendo por filhos que estão viciados. É a realidade dos nossos dias. Viciados muitas vezes, amados irmãos, em todo tipo de drogas. A realidade dos nossos dias.
Assim como esta família está experimentando o sofrimento, nós também estamos experimentando. Então, com muita facilidade, nós nos identificamos com esta mulher, porque ela experimentou a realidade dos seus dias, assim como nós experimentamos. Esta é a primeira realidade. Mas há uma segunda realidade nesse texto: os fins dos seus recursos. Interessante como o profeta chega para ela, o profeta vai pedir para ela um pouco d'água. O profeta sabia que havia uma escassez. Traga para mim um pouco d'água. O profeta vai pedir para ela um bocado de pão. O que é um bocado? É um pedaço de pão. Mas o profeta também vai pedir um punhado de farinha. O que é um punhado? Punhado, amados irmãos, é um montante que cabe na palma da mão. E ela vai dizer, na verdade é ela que vai dizer, não, eu só tenho um punhado de farinha. Eu só tenho aquilo que cabe na palma da minha mão. Mas ela também vai dizer que ela tem um pouco de azeite. Ela também vai dizer que ela não está pegando uma carga de lenha. Ela está pegando quantos gravetos? 2 gravetos. O que ela tinha era o suficiente para cozinhar com apenas 2 gravetos. Então nós vemos uma realidade de uma família que chegou ao fim dos seus recursos. Mas é interessante que esta família entrega os poucos dos seus recursos nas mãos de Deus. E Deus vai multiplicar o pouco desses recursos. Isso é um ensinamento para nós, para as nossas famílias hoje. Não se detenha em entregar nas mãos do Senhor os poucos dos recursos que você tem. E com certeza esse pouco recurso que você tem, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida e através desses recursos. Mas há uma terceira realidade. A terceira realidade desse texto é a providência de Deus. Nós vemos aqui um ato providencial de Deus grandioso. Diante dessas circunstâncias, o que nós faríamos? O que você faria? O que nós faríamos como igreja? Ao saber de que está tendo uma grande seca, de que existe uma viúva com um filho que só tem um punhado de farinha. Certamente iríamos nos mobilizar e levantar o quê? Me ajuda aí. Uma cesta básica. Alguns recursos para esta mulher. Mas o que Deus faz, Samuel? Deus, ao invés de dar o recurso para ela, Deus envia mais uma boca para ela sustentar. Deus vai enviar para ela o profeta Elias. Veja o versículo 9. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Note que a palavra de Deus diz, habita ali. Quando Deus manda Elias, Deus não está dizendo para Elias passar um fim de semana com esta mulher. Ele vai morar com esta mulher. O texto vai nos dizer que Elias vai ficar com esta mulher durante muitos dias. Muitos dias, meus amados irmãos. Eu creio que para aquilo que faz mais sentido para nós aqui, seria Deus enviar Elias para sustentar a viúva. Não é isso? Ao invés da viúva sustentar Elias. Isto faz sentido para nós. Por que isto faz sentido para nós, amados irmãos? Porque eu e você, nós estamos acostumados com o óbvio. Porque eu e você estamos acostumados, amados irmãos, com aquilo que faz sentido para nós. Eu e você estamos acostumados com aquilo que é possível. Mas Deus não age assim. Deus não age com o óbvio. Deus não age com aquilo que faz sentido. Deus não age, meus amados irmãos, com
com aquilo que é possível, ele age com aquilo que é impossível. O que você faria se você deixasse alguém que você ama, por um período, talvez num lugar ou na casa de alguém? Você, com certeza, você iria providenciar alguns recursos para que esta pessoa pudesse sobreviver nesse lugar aonde você iria deixar. Deus não age assim. Quando Ele deixa alguém no lugar, Ele usa corvos. E Ele usa esses corvos para trazer o alimento, carne e pão, de dia, de manhã e à tarde. Deus age diferente de nós. O que você faria, meu amado irmão, se você fosse combinar com alguém que você ama para fazer um passeio de barco? E chega no momento, amada irmã Angélica, esta pessoa não chega para ir contigo. Você vai pensar, eu vou, e depois essa pessoa vai chegar. Talvez vai chegar em um outro barco, ou talvez vai pegar um outro caminho, mas Deus não age assim. Deus, Ele vai não com o barco, Ele vai andando sobre as águas. Então aquilo que é óbvio pertence a nós. Mas aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós desafia a nossa fé, desafia a nossa crença em Deus, é a maneira que Deus age. Ele não age com aquilo que faz sentido para nós. E talvez você hoje à noite está passando por situação que para você não faz sentido. Que para você não está acontecendo nada. Você tem pedido, você tem orado ao Senhor. Talvez você precise realmente confiar de que Deus, mesmo nós não vendo, Ele está agindo, porque Ele não age da forma óbvia, Ele não age de maneira que faça sentido para nós. Então essa é a três realidade desse texto. Mas eu gostaria de olhar para esse texto também, olhando atitudes que trouxe transformações. Trouxe transformações primeiro na vida de Elias. E segundo, trouxe transformação na vida desta matriarca, da mulher da casa. Esta mulher viúva. Qual é a primeira atitude de fé de Elias? Se você for olhar para esse texto, qual era a primeira atitude de fé? Eu vejo que a primeira atitude de fé e de prática de Elias aqui é que ele creu na orientação do Senhor. Ele creu na orientação do Senhor. Eu creio, meus amados irmãos, que uma das questões que desafiam a vida de muitos crentes, uma das questões que desafiam a vida de muitas pessoas, é essa questão da orientação do Senhor. Você crê realmente de que Deus orienta as nossas vidas? Você crê realmente de que Deus pode orientar a sua vida? Você crê realmente de que Deus guia os nossos passos? A palavra de Deus vai nos mostrar que Elias, ele é, amados irmãos, divinamente guiado por Deus. Cada passo dado por Elias é dado mediante a orientação do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus envia Elias para o ribeiro de Querite. Elias vai. E ele fica alguns dias, quase um ano no ribeiro de Querite, próximo ao ribeiro de Querite. E o ribeiro de Querite se seca. Secou. Será que Deus errou? Será que Deus deu a orientação errada? Obviamente não. Quando o ribeiro secou, significa que Deus tinha uma outra orientação para Elias. Deus tinha um outro lugar para Elias ir. E Elias foi. E para onde ele foi? Versículo 9 e versículo 10. Eu quero que os irmãos notem nesses dois versículos a palavra ali. E fala para mim depois quantas vezes aparece a palavra ali nesses dois versículos. Leiamos. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali
a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, te peço-te, um vaso com um pouco de água para que beba. Quantas vezes aparece? 3 vezes. O que significa o ali? O ali nesse texto significa o centro da vontade de Deus. Quando Deus diz para Elias: Elias, você precisa estar ali, Elias, significa a orientação de Deus para Elias. Amados irmãos, nós precisamos crer na orientação de Deus. Muitas vezes Deus diz: eu quero você ali, mas você diz: eu quero estar lá. É para lá que eu vou, mas Deus está dizendo: eu quero você ali. E todas as vezes que Elias estava no ali de Deus, Deus agiu milagrosamente em sua vida. Você está no ali de Deus? Você está no centro da vontade de Deus? Você está sobre a orientação de Deus? Porque quando nós estamos no ali de Deus, Deus abençoa, Deus realiza, Deus supre, Deus faz grandemente. Então esta é a primeira atitude que eu e você precisamos ter no coração. Estar atento à orientação de Deus. Segundo, veja comigo agora, meus irmãos, o verso 10. Ele vai dizer: então ele se levantou e foi. Amém? O que nós aprendemos aqui? A segunda atitude de Elias é o fato de que ele estava pronto para aceitar a palavra de Deus. Quando Deus disse: Elias, eu quero que você vá, ele não toscaneja em nenhum momento. A Bíblia diz que ele se levantou e foi. E ele foi sabendo que ele estava indo para a casa de uma viúva. E ele foi sabendo de que eles estavam vivendo um momento de seca. Você iria? Se Deus mandasse para você para um lugar aonde você tem a razão de que este lugar seria um lugar aonde não existe nenhuma condições para você viver? Você iria, meu irmão? Existem 2 lutas dentro do nosso coração em relação a seguir a palavra de Deus. As 2 lutas é a razão e a fé. E há uma luta entre a fé e a razão. Deus manda Abraão sacrificar o seu filho. A razão: matar meu filho. Tirar a vida do meu filho, meu único filho. A razão está também presente na vida e na cabeça de Abraão. Mas quem que vence na vida de Abraão? A fé ou a razão? A fé vence. Por que Elias vai? Elias vai não pela razão. Elias vai pela fé. Mas a fé que Elias vai não é uma fé em algo pequeno. Elias vai na fé na palavra de Deus. Ele crê de que se Deus está mandando, Deus vai dar o sustento. Se que Deus está pedindo para você ir, para você fazer algo, não se preocupe, querido. Se Deus está pedindo para você tomar uma decisão, não se preocupe que se alguém vai falar algo, se ele não vai te sustentar, se ele vai te abandonar, não se preocupe com isso. Se ele está falando no seu coração para você fazer algo, Marília, faça. Creia na palavra dele.
Foi o que Elias fez. Essa é a segunda atitude de Elias. Ele vai confiado na palavra de Deus. Creia de todo o seu coração. A terceira atitude de Elias. Elias sabe da realidade da viúva. Mas quando ele chega diante da viúva, ele vai fazer um pedido incomum. Veja o pedido de Elias no verso 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo aqui. E depois fará para ti e para teu filho. Não é um pedido estranho para alguém que está ali passando necessidade, para alguém que está assaltada de uma pobreza que tem apenas um bocado de farinha. Meus amados irmãos, quando Elias vai, ele vai como representante do Senhor. Mas ele não vai apenas como representante do Senhor. Ele vai como sendo o próprio Deus presente naquele momento ali. E quando ele pede para que a viúva faça primeiro para ele, simplesmente ele está pedindo para a viúva para que ela coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça primeiro para mim. Eu sou um representante de Deus. E quando ele pede isto, ele está dizendo: coloque Deus em primeiro lugar. E meu amado irmão, eu nunca vi alguém que coloque Deus em primeiro lugar, que ele não tenha a certeza da sua provisão. Eu nunca vi alguém que coloque Deus em primeiro lugar na sua família, de que Deus não vai suprir, de que Deus não vai agir, de que Deus não vai trabalhar. Ele faz isso e aquela viúva faz. E esta é a terceira atitude. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. A quarta atitude de Elias. Elias ele vai ter uma fé para declarar a fidelidade de Deus. Verso 14 vai nos dizer isso. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela, Senhora, não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? As aparências todas pareciam contra o que ele estava fazendo e o que ele estava pedindo aqui. Mas aonde Elias se apoiava? Ele se apoiava na palavra de Deus. E o que é fé? Fé é simplesmente confiar na palavra de Deus. Confie. Confie. Assim ele podia dizer para a viúva: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Por que Elias pôde falar isso, meu amado irmão? Porque ele pôde falar de que Deus proveria. Porque Deus falou para ele de que ele proveria. E ponto final. E ele vai dizer: não temas, porque Deus diz que vai suprir. Não temas. Meus amados irmãos, a quarta atitude é que eu e você, nós devemos confiar na fidelidade da palavra de Deus. Não duvide da palavra. Creia. Olha, pode fazer, porque o meu Senhor disse de que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Será? Não há um será. Ele cria na palavra. Você tem crido na palavra? Nós temos aprendido isto na escola bíblica dominical sobre a centralidade da palavra. Como nós precisamos voltar para a centralidade da palavra e crer de que a palavra de Deus, ela se cumpre e está se cumprindo. Então essa é a quarta atitude deste homem de Deus.
ele verdadeiramente crê no cumprimento da palavra de Deus. Vamos olhar para a matriarca? A matriarca também, ela tem algumas atitudes de fé. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo esta mulher é viúva. O texto não fala, Samuel. Há quanto tempo ela perdeu o seu marido. Mas a Bíblia diz que ela tem um filho. Eu creio de que o marido dela, ao partir, o marido tinha deixado suprimento para a sua casa. Mas de repente veio a seca. E a seca, ela foi comendo, ela não pôde plantar, ela não pôde ter mais alimento, e todo aquele suprimento que ela tinha foi se acabando, foi se esvairindo. Eu aprendo aqui que na nossa vida familiar sempre há algo inesperado que acontece. Você se prepara para algo, mas de repente a vida ela é incerta. Você está empregado e de repente você é desempregado, você é mandado embora. Você está com uma saúde de ferro, né? E de repente você vai lá fazer o exame. Por isso que muitos homens não gostam de ir no médico. Porque você volta de lá, Deus o livre, talvez com um resultado não muito bom. Porque a vida, meus amados irmãos, ela não caminha de uma forma aonde todas as coisas caminham num sentido reto, no caminho certo. Há sempre alguns tropeços, há sempre alguns imprevistos. E houve imprevisto na vida desta mulher. De repente a seca veio, o problema veio, e ela não tem como sustentar a sua casa. Mas eu quero dizer para os irmãos de que há imprevisto para nós, há inesperado para mim e para você, mas não há imprevisto e inesperados para o Senhor. Aquilo que vai acontecer comigo amanhã talvez seja um imprevisto para mim, mas não é para o meu Senhor. O mesmo Deus que está comigo hoje é o mesmo Deus que vai estar amanhã comigo, Ele sabe o que irá acontecer comigo. Por isso Elias diz para ela: não temas, querida, Deus está contigo. E o que nós podemos aprender desta mulher? Primeiramente, que ela tinha perdido a esperança. Ela pensava que aquela era a sua última refeição. Ela vai dizer: olha, eu só tenho aqui um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E nós vamos comer isso e depois eu e o meu filho iremos morrer, não tem mais nada. Ela tinha perdido totalmente a sua esperança. E por que ela perdeu a esperança, meus irmãos? Ela perdeu a esperança porque os olhos dela estavam na botija, meus amados irmãos, de azeite e no punhado de farinha. E não estava no Senhor. Nós perdemos a esperança quando nós colocamos os nossos olhos nos recursos, quando nós colocamos os nossos olhos neste mundo e não no Senhor. Então esta é a primeira atitude desta mulher. Nós precisamos aprender com essa atitude negativa dela. Não coloque os olhos naquilo que você tem, naquilo que você está passando. Coloque os seus olhos no Senhor. Amém? Assim nunca você irá perder a esperança. Assim nunca você vai ficar desesperado. Devemos aprender com a atitude desta mulher. Mas a sua segunda atitude, tudo indica que esta mulher conhecia o Senhor. Não significa que ela cria no Senhor. Veja o que ela diz no início do versículo 12. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, vive o Senhor teu Deus. Se ela conhecia ou não conhecia o Deus de Israel, nós não sabemos. Mas o fato é de que Deus permitiu que ela passasse aquilo que ela estava passando. Deus estava ciente da sua situação, tanto que Deus envia Elias lá. Aquela mulher vai te sustentar. Ou seja, Deus sabia que ela era uma viúva, Deus sabia das suas condições. Mas o que Deus estava realizando?
Deus estava realizando um propósito na vida desta mulher. E não somente na vida dela, Deus estava realizando um propósito na vida de Elias. Meus amados irmãos, se eu e você temos experimentado alguns problemas na vida, assim como Deus tinha um propósito na vida desta mulher viúva e na vida de Elias, Deus tem propósito nas nossas vidas. E qual era o propósito? Aperfeiçoar a fé desta mulher, aperfeiçoar a fé de Elias. Aquilo que nós passamos, Deus tem como objetivo realmente aperfeiçoar, fazer com que nós venhamos amar mais o Senhor, crer mais no seu poder e na sua graça, naquilo que Ele pode realizar. Então essa é a segunda atitude desta mulher. É crer verdadeiramente de que Deus tem um plano para todas as coisas. E a última atitude desta mulher, ela obedeceu. Versículo 15 vai nos dizer: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Ó, irmãos, nós aprendemos aqui que quando esta mulher obedece o Senhor, o suprimento veio para ela. Deus cuidou dela. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas nas nossas vidas. Devemos realmente obedecer o que Deus está falando. Tanto que o Salmo, meus amados irmãos, 37, 25, vai dizer: eu fui moço e agora sou velho, e nunca vi desamparado um justo, e nem a sua semente a mendigar o pão. Deus cuida dos justos. Deus cuida daqueles que têm observado a sua palavra. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4,19, vamos falar de cor: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas ou as nossas necessidades. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós honramos Ele, Ele vai honrar as nossas vidas. E esta mulher, ao ouvir Elias, vai, faça primeiro para mim, ela fez, e Deus abençoou a sua vida. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, como foi o suprimento de Deus na vida desta mulher? O suprimento na vida desta mulher e na vida de Elias foi um suprimento que durou até que a chuva acabasse. Veja o versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. Qual é a duração do suprimento? Até o dia. E a duração do suprimento do Senhor nas nossas vidas, se você crer no Senhor, se você tem recebido Jesus como seu Salvador, o suprimento do Senhor nas nossas vidas também é até aquele dia. Que dia, pastor? Naquele dia aonde nós não andaremos mais pela fé. Naquele dia onde nós iremos caminhar pela vista. Contemplando o nosso Senhor, caminhando com o nosso Senhor. Agora é tempo de viver pela fé e não pela vista. Mas vai chegar um dia que você não irá viver mais pela fé. Você vai viver pela vista. Porque nós o contemplaremos, amém? Nós o veremos e nós o serviremos para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Então, há até aquele dia nas nossas vidas, até aquele dia da sua volta, Ele vai suprir as nossas necessidades. E qual foi a suficiência do suprimento? Está no versículo 15 e no versículo 16. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias.
a suficiência do suprimento aqui. O Senhor sempre nos dá, amados irmãos, o necessário. E Ele deu o necessário. Não sabemos quanto tempo Elias habitou com aquela viúva e com seu filho, mas o Senhor supriu cada uma das suas necessidades. Deus tem te dado pão? Amém. Alguém já disse que Deus prometeu o pão, aquilo que você já tem, o queijo e a manteiga, todos os dias. Isso é superabundante graça do Senhor nas nossas vidas. Além do pão, Ele tem dado muito mais para nós. Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que supre, e nada tem faltado para as nossas vidas. A provisão do Senhor sempre é certa de quando nós cremos em Sua palavra e quando nós obedecemos a Sua ordem. Meu amado irmão, que esta ação providencial do Senhor possa falar ao nosso coração. Um dia, Abraão estava num dos montes das montanhas de Moriá, pronto para sacrificar o seu filho. E de repente ele olha do lado, há um cordeiro ali. E ele entende de que é aquele cordeiro que deveria ser sacrificado. E Abraão diz uma palavra muito bonita naquele momento. E eu quero encerrar com estas palavras de Abraão. Gênesis 22, 14. Gênesis 22, 14. Ele vai chamar aquele lugar. Nós podemos ler junto esse versículo. Quantos acharam? Leiamos. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O Senhor provê. Ele está chamando um dos nomes do Senhor, Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Senhor que provê. Deus proveu para esta família. Deus proveu para Elias. Mas antes de prover, ambos foram desafiados a ter atitudes. Atitudes de fé, atitudes de se levantar, de entregar e de fazer. Elias se levanta, ela entrega o azeite e o trigo, a farinha, e ela faz. E por meio dessas atitudes, o Senhor o abençoou. E da mesma forma hoje, meu querido e minha querida, o Senhor te convida a crer hoje à noite. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas este texto nos convida a crer de todo o nosso coração no Jeová Jireh, no Deus que provê. Amém? Mas esse texto também nos convida a se levantar. Talvez você esteja parado, talvez você já esteja como a viúva, perdeu a esperança, perdeu a fé. Mas olhe para a vida de Elias, a palavra de Deus que Elias se levanta e vai. Deus também te convida hoje não somente a crer, se levante. Levante diante do Senhor a sua vida, coloque diante do Senhor e creia no Senhor de todo o seu coração hoje à noite. E ultimamente, Ele pede hoje à noite para você colocar. Colocar o quê, pastor? Ele pediu para a viúva colocá-lo em primeiro lugar. Saia daqui hoje à noite, colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na vida da sua família. Talvez você não possa gravar muitas coisas desta mensagem, mas grave isso. Coloque Deus em primeiro lugar. Dê a Deus o primeiro lugar dos seus planos, dos seus propósitos, dos seus sonhos.
e você vai ver o que Deus vai fazer. Que Deus abençoe sua vida. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Soberano e eterno Deus, obrigado por esse texto tão fantástico, tão maravilhoso. O Senhor sabe quantas vezes eu já preguei nesse texto, mas todas as vezes que eu leio esse texto, o Senhor fala no meu coração de forma diferente. Ó Deus, ajuda-me a ter atitudes de transformações na minha vida. Atitudes que venham a transformar a realidade da minha família, a realidade da minha vida. Mas esse pedido, Pai, eu quero estender por cada vida hoje à noite. Com certeza cada vida chegou aqui com o desejo de ouvir algo da parte do Senhor. Ó Pai, ajuda as vidas hoje à noite verdadeiramente ter atitudes como Elias e como esta mulher. Primeiramente, acrescente fé nesses corações, para que eles possam crer na palavra e no poder do Senhor hoje à noite. Eu peço para que o Senhor faça com que traga um ânimo, uma força nos corações e na vida hoje, para que eles possam se levantar e ir para o centro da vontade do Senhor. Elias experimentou porque ele estava ali, no lugar onde o Senhor havia determinado. Que hoje à noite pessoas possam sair do seu lugar e ir para o ali que o Senhor tem preparado e reservado para elas. Eu peço também que hoje à noite o Senhor acrescente fé nos corações, para a partir de hoje colocar o Senhor em primeiro lugar em suas vidas. Ainda de cabeça baixa, eu não posso terminar essa oração sem orar por você. Deus falou no seu coração, pastor, Deus falou comigo. Eu quero, a partir de hoje, ter atitudes transformadoras. Ore por mim para que eu permaneça nessas atitudes. Alguém, levante a sua mão. Amém, 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 amém. Mais alguém? Pastor, eu precisava ouvir esta mensagem, realmente eu preciso crer, eu preciso me levantar e sair do lugar, do meu lugar, e ir para o lugar da vontade do Senhor. Há mais alguém hoje? Talvez alguém aqui que ainda não conheça Jesus como Salvador. E o ali do Senhor está em Jesus Cristo. Sabe qual é o centro da vontade de Deus Pai? É o seu Filho. Hoje à noite corra para os braços de Jesus e encontre em Jesus o centro da vontade de Deus para a sua vida. Alguém hoje, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu ainda não sou salvo. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida se eu partir daqui. Eu preciso de salvação. Alguém assim, levante a sua mão bem alto. Alguém, amém. Vamos orar. Vamos ficar em pé para encerrar esta oração. Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor falou em cada coração hoje à noite. Ó Deus, eu rogo que realmente o Senhor dê forças a cada vida que levantou a sua mão, que a partir de hoje, ao ouvir a tua palavra, decidiram obedecer o Senhor com atitudes que irá trazer transformações. Pai, sustenta estas vidas, não permita que eles venham esmorecer, não permita que eles venham olhar para as circunstâncias, mas olhar para a ordem e a ordem que o Senhor dá, para a tua palavra, e eles possam segurar na mão de Cristo, que o Senhor, o teu Filho, irá sustentar as suas vidas. Pai bondoso,